Bom, vamos lá então para o nosso protocolo Modbus. O Modbus é um protocolo industrial muito antigo. Ele foi criado na década de 70 com o propósito de mesclar redes industriais, mas sem o conceito de rede Ethernet ou multiponto que nós temos hoje. A ideia dele era ligar ponto a ponto sensores, atuadores. A necessidade da época era simples e o mais importante era que ele não fosse extremamente complexo, porque nessa época aí, né, a gente está falando de 1970, os microcontroladores eram muito simples e não tinha a tecnologia que existe hoje. Ele também pegou emprestado dos computadores os protocolos de transmissão serial. A primeira versão do Modbus usava a serial RS-232, que era mesmo usada no PC. O que acontecia com o uso da serial RS-232 é que ela não tinha a robustez de imunidade a ruído e os níveis de tensões industriais que a gente está acostumado. Chegava a uma velocidade máxima de 115 kilobits por segundo, 115 kbps. E a distância, usual aí que o pessoal trabalhava era 15 a 20 metros. Se você tivesse um ambiente com pouco ruído, uma velocidade muito baixa, um cabo blindado, você poderia ter distâncias maiores. Mas aí você, nesse caso aí do Modbus, poderia ter muita retransmissão, muita perda de dados devido a erros. Por causa desses problemas, criou-se então um protocolo de serial industrial, que é usado até hoje, RS-485. Em termos de automação, ele é bem melhor do que a serial que tem no PC, e ele é de longe o mais usado no protocolo Modbus. Ele já permite que você tenha sinais mais fortes, com níveis de tensões mais altos, e vai trabalhar aí com 12 megabits se a distância for curta, e conforme você aumenta a distância, a sua velocidade diminui. Mas ele consegue chegar a quase 1 quilômetro de transmissão, o que para a época era uma coisa fantástica. É claro que com 1 quilômetro você ia ter uma velocidade muito baixa. Porém, se você tinha uma distância curta, você conseguia velocidades maiores. E ele, diferente do RS-232, permitia que você tivesse até 32 dispositivos conectados. Para a década de 70 isso era super moderno. Nos dias de hoje é considerado um protocolo muito simples e muito básico, e talvez por isso mesmo muitas empresas gostem do Modbus. Qualquer um faz um protocolo Modbus com o que tem em casa, literalmente, Um Arduino, por exemplo, tem potência de sobra para rodar Modbus assim com facilidade. Modernamente a gente integra o protocolo Modbus com uma placa de conversão, que a gente vai chamar de gateway, que vai permitir que você monitore os parâmetros Modbus numa rede de PC comum. Então eu ligo vários dispositivos Modbus e do outro lado do Modbus você conecta a rede Ethernet do PC. Então essa é a aplicação mais usual do Modbus que nós temos até os dias de hoje. O funcionamento dele não tem todas aquelas camadas de protocolo, retransmissão em caso de erro, tudo isso aí é feito pelo software. Então a pessoa que faz a programação do dispositivo, do microcontrolador, do Arduino, seja lá o que for, ela tem que se preocupar com retransmissão de sinal, correção, ver se o sinal chegou corretamente ou não, porque não existe aquelas camadas de rede no Modbus. Você pode escolher dois modos de transmissão. O modo ASCII, que vai transmitir apenas caracteres. Então você não pode, por exemplo, transmitir o número 0. Você precisa transmitir o caractere ASCII 0 e aí converter isso para número do outro lado. Então, se eu quiser transmitir, por exemplo, o número 23, eu não transmito o número 23. Eu transmito o caractere 2, depois eu transmito o caractere 3.
E aí eu tenho que interpretar esse caractere como um número e fazer a conversão no meu programa, ok? Por outro lado, é tão fácil de utilizar que o Modbus dessa forma ele pode ser implementado em praticamente qualquer coisa. Para iniciar a transmissão de dados, basta colocar o caractere 2 pontos. Então eu coloco o caractere 2 pontos, mando o byte de start, que é esse caractere, depois eu mando 2 caracteres de endereço. Então eu posso ter endereço 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quiser mandar esse tipo de endereço, eu tenho que colocar o 0 na frente, porque o endereço sempre tem 2 caracteres. Aí eu tenho 2 caracteres que são reservados para você mandar algum código de função, função A, função B, função C, por aí vai. E aí você transmite os seus dados, que podem ser N caracteres. Então você pode transmitir, se você quiser, até uma quantidade grande de informação, terminando com 2 bits de checagem de erro. E aí, quando você chegar no final, você mandaria o caractere que representa o Enter do teclado, né? O CRLF é o caractere que acontece quando a gente pressiona Enter no teclado. Então, observe que esse tipo de Modbus, ele pode ser usado até de um terminal de PC com teclado. Você pode pegar o terminal do seu computador, digitar 2 pontos, mandar letras e pressionar Enter no final e você mandou uma mensagem Modbus sem ter feito nada. Então não precisa sequer de um dispositivo para monitoramento ou um dispositivo complexo para você acessar sua rede. Então a vantagem é a facilidade. Agora, como eu não transmito números, eu tenho que transmitir sempre caracteres, ele é relativamente lento e ele é relativamente pouco eficiente, porque eu tenho que ficar transmitindo muita informação para transferir um simples número. Por isso criou-se o padrão RTU. O RTU atualmente é o mais usado. E aí sim eu posso mandar dados binários. Então o RTU, você envia dados de 8 bits pelo seu barramento, qualquer bit, pode ser número desde o 000 até o FF, você pode mandar qualquer valor. Então você vai ter um fluxo contínuo de dados, não tem caractere de início, não tem nada, você simplesmente transmite. E quando a transmissão terminar, você para. A linha está parada, sem ninguém transmitir. O primeiro que começar a transmitir vai poder colocar o seu dado no barramento, porque justamente o que marca o início do dado é a linha não estar parada. Então, se a linha está parada, ninguém está transmitindo. Se alguém começa a transmitir, começa a ter variação na linha e isso é interpretado como início de transmissão. E você vai transmitir quantos bytes você quiser. Quando chegar no final da sua transmissão, você simplesmente para. Se a linha ficar parada, é interpretado que a transmissão terminou. Então essa questão da linha ficar parada simplesmente marca o meu início e fim de transmissão. É simples desse jeito mesmo. Mas se eu tenho vários dispositivos Modbus transmitindo, como é que eu vou saber que a minha linha está parada ou que é outro que está transmitindo? Quais são os padrões? Então ele define esse tempo mínimo. Então você tem que ter o tempo de pelo menos 3,5 bytes. Claro, né? Não existe número binário negativo. As implementações colocam aí 4 bytes em 0 para marcar o fim da transmissão. Então se você ficar pelo tempo de 4 bytes sem transmitir nada, é o fim da transmissão. Os primeiros bits que você envia, né? 8 bits são os seus endereços. Depois você vai mandar 8 bits com a função, N bits de dados e vai mandar 16 bits de correção de erro. Quem é que vai calcular a correção de erro? É o seu programa. Quem é que vai verificar a correção de erro? É o seu programa. Se você quiser que transmite de novo um dado que não está correto, é o seu programa que tem que fazer. Então o protocolo Modbus, ele não tem aquelas camadas, a gente tem que programar tudo. Porém é muito simples, não é? É um protocolo muito fácil de ser utilizado. Então, ele encontra espaço sim nos dias de hoje. Por quê?
Porque como ele é muito simples e hoje qualquer microcontrolador baratinho é capaz de fazer isso, ele é usado para dispositivos como um simples sensor de temperatura, uma empresa de pequeno porte, uma pequena indústria. Então o fator mais importante é o preço. Né? Você precisa gastar pouco, você não tem muito recurso, você quer um negócio simples, barato, que qualquer um pode mexer, então você usa o Modbus. E ele funciona bem, ok? O Modbus com a serial RS485 é um protocolo bastante confiável, mas você tem que sempre pensar que o seu software tem que lidar com retransmissão, com checagem de erro, com envio de dados, com colisão, tudo isso aí é por sua conta. O protocolo não tem nada disso, ok? Então, terminamos de falar sobre o nosso protocolo Modbus. Na próxima aula, vamos ver Fieldbus Foundation. Até mais, pessoal!